O cheiro da mansão Azevedo era uma mistura peculiar de cera de carvalho, produtos de limpeza com um toque cítrico e algo mais antigo, etéreo, o cheiro de uma tristeza impregnada. Camila Oliveira sentia isso nos seus ossos desde o primeiro dia de trabalho, há exatas 72 horas. A casa, um colosso arquitetônico no bairro mais nobre de Curitiba, parecia um mausoléu de luxo. Os corredores largos, de mármore frio que refletia o brilho de lustres de cristal, eram silenciosos demais. O único som constante era o eco dos seus próprios passos e o zumbido distante de algum aparelho eletrônico. As paredes eram adornadas com retratos a óleo e fotografias de uma felicidade que parecia pertencer a outra dimensão. Em quase todas elas, uma mulher de sorriso radiante e olhos cheios de vida. Isabela Azevedo abraçava um menino pequeno ou olhava com adoração para o marido, Ricardo. A senhora Azevedo, como os poucos funcionários ainda se referiam a ela em sussurros, estava morta há 2 anos. Sua presença, no entanto, era mais palpável que a de muitos vivos. Camila, aos 26 anos, carregava uma maturidade forjada pelas dificuldades. Tivera que trancar a faculdade de pedagogia para cuidar de sua mãe, Helena Costa, cuja diabetes se agravara, tornando o trabalho de costureira insustentável. A vaga na mansão Azevedo, com seu salário surpreendentemente generoso para uma faxineira, pareceu uma bênção, um bote salva-vidas em um mar de contas e preocupações. Mas a bênção vinha com um peso. A solidão daquele lugar era esmagadora. Dona Cida, a cozinheira de poucas palavras que trabalhava para a família há mais de uma década, lhe dera um conselho no primeiro dia. Faça seu serviço, menina. Olhos baixos, boca fechada. O patrão não gosta de barulho nem de pergunta. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto polia o longo corrimão de madeira da escadaria principal, Camila pensava em sua mãe. Tinha ligado para ela mais cedo, ouvindo a voz fraca, mas carinhosa do outro lado da linha. Comeu direito, filha? Não se esforce demais, esse trabalho parece pesado. O coração de Camila se apertou. O trabalho não era pesado, era desolador, e nada a preparou para o que veio a seguir. Um grito. Não foi um grito de brincadeira ou birra infantil. Foi um som agudo, cortante, carregado de uma dor pura e desesperada, que rasgou o silêncio da mansão. Eu não quero. Por favor, para. A voz, inconfundível, era a de Lucas, o pequeno herdeiro da fortuna e da tristeza dos Azevedo. Camila congelou, a flanela suspensa no ar. Seu instinto, afiado por anos cuidando dos primos mais novos e pelo curso de pedagogia que sonhava em retomar, gritou em alerta. Então, outra voz, feminina, mas dura como aço, respondeu com uma impaciência fria. Lucas, você precisa fazer força. Como vai melhorar se não tenta? Era a doutora Beatriz Ferraz, a fisioterapeuta particular do menino. Uma mulher que exalava uma aura de autoridade e superioridade, sempre vestida em trajes impecáveis, com um perfume caro que parecia lutar contra o cheiro de melancolia da casa. Movida por uma força que ela mesma não compreendia, Camila deixou a flanela e o pote de cera no degrau e começou a subir, pé ante pé, o carpete vermelho abafando seus passos. A porta do quarto de Lucas, no fim do corredor, estava entreaberta. O som do choro do menino se intensificou, entrecortado por soluços e respirações ofegantes. Camila espiou pela fresta. A cena a paralisou, enviando uma onda de fúria e náusea por seu corpo. Lucas estava fora da cadeira de rodas, deitado sobre um tapete terapêutico no chão. A doutora Beatriz, com uma expressão de concentração clínica, forçava suas pernas finas e pálidas para cima, em um ângulo que era claramente antinatural e agonizante. O rosto do menino estava congestionado, vermelho, coberto de suor e lágrimas que se misturavam. Ele se contorcia, tentando inutilmente se livrar da pressão. Eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe. Ele repetia, um mantra de desespero. Sua mãe morreu, Lucas. A voz de Beatriz cortou, sem um pingo de compaixão. Pare de drama e colabore comigo. Dói muito! Ele gritou, a voz falhando. Dor é normal, sem dor não há ganho.
A fisioterapeuta recitou como se lesse de um manual. Camila não aguentou mais. Aquilo não era terapia, era tortura. Com o coração batendo descontroladamente no peito, ela bateu suavemente na porta. Com licença, posso entrar? A doutora Beatriz virou o rosto abruptamente, a máscara de profissionalismo se quebrando para revelar uma fúria gélida por ter sido interrompida. Seus olhos de um castanho frio percorreram Camila de cima a baixo com desprezo. Quem é você? Sou a Camila, a nova funcionária da limpeza, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Eu ouvi o choro e vim ver se está tudo bem aqui. Está tudo ótimo, Beatriz respondeu entre dentes. E você não foi chamada. Volte ao seu trabalho. Mas Camila não se moveu. Seus olhos encontraram os de Lucas. O menino a encarava com uma expressão que ela jamais esqueceria. Um pedido mudo de socorro, uma súplica desesperada vinda de um lugar onde a esperança estava morrendo. Mas o menino está sofrendo muito, insistiu ela, dando um passo para dentro do quarto. Foi o suficiente para fazer Beatriz se levantar. A mulher era alta, imponente, e sua raiva parecia preencher todo o espaço. Escuta aqui, faxineira. Ela cuspiu a palavra como um insulto. Eu sou formada nas melhores universidades da Europa. Cobro 25 mil reais por mês. E trato desse menino há 1 ano e meio. Você entende alguma coisa de fisioterapia neurológica pediátrica? Não, doutora, mas... Mas então não se meta onde não foi chamada, Beatriz a cortou. Este menino precisa de tratamento profissional, não de pena de empregada. Agora saia. Camila olhou para Lucas uma última vez. Ele sussurrou seu nome, um som quase inaudível. Achei que... Você não é paga para pensar. É paga para limpar. Com uma força desnecessária, Beatriz pegou Lucas no colo, o menino gemendo de dor quando suas pernas foram movimentadas, e o colocou na cadeira de rodas com uma brusquidão chocante. Vamos continuar amanhã, Lucas. E você? Ela se virou para Camila, os olhos fuzilando-a. Se eu te vir perto deste quarto novamente durante meu horário, vou falar diretamente com seu patrão, e garanto que não vai gostar do resultado. Camila recuou, sentindo-se impotente e humilhada. Ao sair do quarto, ouviu a voz de Lucas, mais alta agora, cheia de pânico. Camila, volta aqui. Camila! A porta se fechou com um clique alto e definitivo, abafando o choro do menino. O corredor silencioso pareceu ainda mais opressivo. O resto da tarde se arrastou. Camila tentou se concentrar em suas tarefas, mas a imagem do rosto sofrido de Lucas e a frieza de Beatriz não saíam de sua mente. A frase de Dona Cida, olhos baixos, boca fechada, ecoava em sua cabeça como uma advertência. Perder aquele emprego significaria um desastre para ela e sua mãe. Mas como poderia ficar em silêncio? Como poderia polir a prata e limpar os pisos de uma casa onde uma criança era tão claramente maltratada? Às 7 da noite em ponto, Ricardo Azevedo chegou. Camila o ouviu entrar, os passos pesados e cansados no mármore do hall. Ele era um homem que parecia mais velho do que seus prováveis 40 anos. Havia uma sombra permanente em seus olhos, e o peso do mundo parecia repousar sobre os ombros largos, sempre cobertos por ternos caros e impecáveis. Ele era educado, mas distante, tratando os funcionários com uma cortesia formal que criava um abismo entre eles. Camila estava limpando a sala de estar, o coração martelando contra as costelas. Era agora ou nunca. Boa noite, Sr. Ricardo. Boa noite, ele respondeu sem olhá-la diretamente, já se dirigindo à escada. Como foi o dia? A pergunta era retórica. Ele não esperava uma resposta real. Mas Camila a usou como uma abertura. Ela respirou fundo. Senhor, posso fazer uma pergunta sobre o Lucas? Ricardo parou no meio da escada, a mão no corrimão. Ele se virou lentamente e, pela primeira vez, seus olhos focaram nela. Havia uma cautela neles, uma barreira se erguendo. Que tipo de pergunta? Ele sempre usou a cadeira de rodas. O rosto de Ricardo se fechou, as linhas de expressão se aprofundando. Ele desceu alguns degraus, sua presença se tornando mais imponente. Por que quer saber? É que hoje eu o vi na sessão de fisioterapia.
Camila escolheu as palavras com cuidado e parecia que ele estava sofrendo muito. Uma centelha de irritação brilhou nos olhos de Ricardo. Camila, o sofrimento faz parte do tratamento. É algo que você não entenderia. Mas ele gritava tanto, senhor. Pedia para parar. Ricardo desceu o resto da escada e parou a poucos metros dela. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia contestação. Meu filho tem atrofia muscular espinhal secundária, causada por um trauma psicológico profundo. Quando a mãe dele, Isabela, morreu num acidente de carro há 2 anos, ele viu tudo. Ele estava no carro, e desde aquele dia ele parou de andar. A doutora Beatriz é a única profissional qualificada no país que aceitou tratar um caso tão complexo. A única. A revelação atingiu Camila como um soco. Ele viu a mãe morrer. A dor daquela criança era ainda mais profunda do que ela imaginava. Eu sinto muito, senhor. Eu não sabia. Já gastei mais de R$500 mil em tratamentos, clínicas e especialistas. A doutora Beatriz é a minha última esperança. Ele continuou, a voz tensa, como se estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. Senhor Ricardo, com todo o respeito, posso falar uma coisa. Camila arriscou, o medo de ser demitida sendo superado pela urgência em seu peito. Eu vi o menino hoje. Ele não parece ter um problema físico na origem. Ele parece uma criança com o coração quebrado. O problema parece ser emocional. A paciência de Ricardo se esgotou. Camila, você é faxineira. A doutora Beatriz tem doutorado em neurologia e fisioterapia pela Sorbonne. Quem você acha que entende mais do assunto? Eu entendo de criança machucada, senhor. Ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Machucada como? Ele zombou, incrédulo. Eu também perdi meu pai cedo. Eu sei o que é ter medo do mundo, se sentir culpado, se fechar. A menção à sua própria dor pareceu, por um instante, quebrar a armadura de Ricardo. Ele ficou em silêncio, o olhar vacilando. Mas o momento passou tão rápido quanto veio. Eu agradeço a sua preocupação, de verdade. Mas não se meta no tratamento do meu filho. É perigoso. Perigoso como? Porque ele pode criar expectativas falsas, esperanças que não podem se concretizar, e ele se machucaria ainda mais quando falhasse de novo. Eu não posso ver meu filho sofrer mais nenhuma decepção. Nesse exato momento, como se cronometrado pelo destino, um barulho de algo se quebrando veio do andar de cima, seguido pelo som inconfundível do choro de Lucas. Ricardo suspirou, um som pesado, a personificação da exaustão. Ele faz isso toda noite, desde que a Isabela se foi. O senhor não vai lá? Camila perguntou gentilmente. Para quê? Ele não quer falar comigo. Ele me rejeita. A admissão saiu como um veneno amargo. Como o senhor sabe? Porque eu sempre tentei, Camila. Nos primeiros meses, eu dormia no chão do quarto dele. Tentava conversar, abraçar. E ele só se encolhia. Ele me culpa? Camila viu a dor crua no rosto daquele homem. Ele estava sofrendo tanto quanto o filho, ambos presos em ilhas separadas de luto. Senhor Ricardo, posso subir? Só para ver se ele está bem. Como uma mãe emprestada. Só por hoje. Ricardo olhou para ela, o rosto um misto de ceticismo, irritação e um fiapo de desespero. Ele queria dizer não. Queria mandá-la de volta para a limpeza e acabar com aquela conversa surreal. Mas o choro do filho continuava, e ele não tinha mais forças. Está bem. Ele cedeu, a voz quase um sussurro. Mas não prometa nada a ele. Não prometa nada que não possa cumprir. Camila assentiu e subiu a escada devagar, o coração uma mistura de medo e esperança. A porta do quarto de Lucas estava aberta. Ele estava na cama, ainda com as roupas do dia, o rosto enterrado no travesseiro, os ombros tremendo com os soluços. Um abajur quebrado estava no chão. Oi, ela disse da porta. Lucas virou o rosto, os olhos inchados e surpresos. Você é a moça nova. Sou. Me chamo Camila. E você é o Lucas, né? Sou. Ele respondeu, a voz rouca de tanto chorar. Camila entrou no quarto, sentindo-se como se estivesse pisando em terra sagrada. Por que você está chorando?
Por que dói? Ele sussurrou. O que dói, querido? Tudo. A resposta foi devastadora. As pernas doem, o coração dói, a saudade dói. Camila sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Ela se ajoelhou ao lado da cama. Saudade da sua mãe? Ele assentiu. Ela morreu por minha culpa. Como por sua culpa, Lucas? Isso não é verdade. É sim. A gente estava voltando da escola. Se eu não tivesse escola, ela não tinha dirigido aquele dia. Ela não tinha morrido. A lógica infantil era tão simples e tão terrivelmente cruel. Lucas, olhe para mim, Camila pediu, a voz suave, mas firme. Ele ergueu os olhos. A morte da sua mãe não foi culpa sua. Foi um acidente. Acidentes acontecem e não são culpa de ninguém. Mas se eu não existisse, ele insistiu, o pensamento mais sombrio de todos. Se você não existisse, Camila disse, segurando a mãozinha dele, sua mãe não teria tido o filho que ela mais amava no mundo, o amor da vida dela. Lucas ficou quieto, processando as palavras. Você conheceu ela? Não conheci pessoalmente, mas eu vejo as fotos. E eu sei que toda mãe ama o filho mais que tudo na vida. A minha me ama, e a sua amava você. Amava, ele concordou, um pequeno sorriso fantasma em seus lábios. E onde quer que ela esteja agora, ela quer que você seja feliz. Mais do que tudo. Lucas secou as lágrimas com as costas da mão. Ele olhou para ela com uma intensidade que a surpreendeu. Camila, você acha que eu vou andar de novo? A pergunta pairou no ar, carregada com o peso de 2 anos de fracassos. Camila olhou para as pernas dele, imóveis sob o cobertor. Ela escolheu a honestidade, mas uma honestidade cheia de esperança. Posso fazer um teste? Que teste? Vou tocar no seu pé e você me diz se sente, tá bom? Tá bom. Com delicadeza, por cima do cobertor, Camila tocou o pé direito dele. Senti, ele disse, os olhos se arregalando um pouco. Ela tocou o esquerdo. Senti também. Lucas, você sente tudo, ela disse sorrindo. Seus pés, suas pernas, eles estão aí, te ouvindo. Sentir não é andar, mas é o primeiro passo. E é um passo enorme. Nesse momento, ouviram os passos de Ricardo na escada. Camila, você ainda está aí em cima? Estou, senhor Ricardo. Ele apareceu na porta, a expressão tensa. Como ele está? Melhor, Camila respondeu, levantando-se. A gente estava conversando. Conversando sobre o quê? O tom era de suspeita. Sobre a mãe dele. A tensão no rosto de Ricardo se intensificou. Eu não gosto que falem sobre a Isabela perto dele. Isso o deixa mais triste. Pai, Lucas falou, a voz mais clara do que Ricardo ouvira em meses. A Camila disse que a mamãe quer que eu seja feliz. Ricardo olhou de Lucas para Camila, o choque evidente em seu rosto. Disse isso? Disse, senhor, e é verdade. Pai, Lucas continuou, a voz ganhando força. Você acha que a mamãe quer que eu ande de novo? Ricardo engoliu em seco, pego de surpresa. Ele não sabia o que responder. Qualquer resposta parecia uma armadilha. Seu pai acha que sim, Camila respondeu por ele. E eu também acho. Camila, Ricardo chamou, a voz um sussurro urgente. Vem aqui fora 1 minuto. No corredor, a formalidade dele se desfez em pura frustração. Escuta, eu fui claro. Eu não gosto que alimentem esperanças falsas nele. Ele já sofreu demais com decepções. Você não tem ideia do que é vê-lo tentar e falhar, de novo e de novo. Senhor Ricardo, e se não for esperança falsa? Como assim? E se ele realmente conseguir andar de novo? O senhor disse que a atrofia foi por falta de uso, mas se os nervos funcionam, se ele sente tudo, os músculos podem ser acordados de novo, com o estímulo certo. Não é tão simples, ele rebateu, embora com menos convicção. Às vezes as coisas simples, como conversar e dar carinho, funcionam melhor que as complicadas. Ricardo a olhou como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não a faxineira, mas a mulher. Você tem filhos? Não tenho, mas cuidei de muitas crianças. E meu primo, depois que o pai dele morreu, ele parou de falar. Mudo.
Meses de médicos, psicólogos, nada. Minha tia, desesperada, parou tudo e começou a sentar com ele todo dia e a falar sobre o pai. Mostrava fotos, contava histórias, chorava junto com ele, sentia a dor junto. Em 6 meses, ele voltou a falar. Isso é diferente. Lucas tem um problema físico. O senhor tem certeza absoluta disso? Antes que Ricardo pudesse responder, a voz de Lucas veio do quarto, frágil e temerosa. Camila, você vai embora também? Ambos voltaram para o quarto. Lucas estava sentado na cama, os olhos fixos na porta. Não vou, Lucas, ela disse, o coração se partindo pela vulnerabilidade dele. Promete? Ela olhou para Ricardo, que observava a cena com uma expressão indecifrável. Depois olhou de volta para o menino. Prometo. Você é diferente, Lucas disse baixinho. Por que você não vai embora como todo mundo? A pergunta era para ela, mas o olhar dele buscou o pai. Camila sabia que sua resposta era para os dois. Porque eu gosto de você, Lucas, e quem gosta não abandona. A frase pairou no ar, um desafio silencioso e uma promessa. Naquele quarto, naquela noite, as linhas foram traçadas. De um lado, a ciência fria e cruel da doutora Beatriz, apoiada pela fortuna e pelo desespero de Ricardo. Do outro, a intuição, o afeto e a coragem de uma faxineira que se recusava a acreditar que uma criança de 8 anos estava além da salvação. A batalha pela alma e pelas pernas de Lucas estava apenas começando. A noite em que Camila prometeu a Lucas que não o abandonaria deixou uma marca indelével na atmosfera rarefeita da mansão Azevedo. O ar, antes apenas melancólico, agora crepitava com uma tensão não dita. Na manhã seguinte, Ricardo Azevedo tratou Camila com uma distância gélida, uma formalidade que era em si uma muralha. Ele não mencionou a conversa da noite anterior, mas seus olhos a seguiam com uma desconfiança vigilante, sempre que se cruzavam nos corredores. Para ele, Camila havia se transformado de uma funcionária invisível em uma variável perigosa e imprevisível, uma fonte de sentimentalismo amador que ameaçava a ordem clínica que ele, desesperadamente, tentava impor à sua dor. Camila, por sua vez, sentia o peso daquela promessa como um fardo e uma missão. Durante seus intervalos, escondida na copa dos funcionários, ela devorava os dados de seu celular, pesquisando freneticamente em seu smartphone. Termos como paralisia psicogênica, mutismo seletivo pós-trauma, terapia lúdica e somatização do luto infantil preenchiam seu histórico de busca. Tudo que lia confirmava sua intuição. A prisão de Lucas não estava em seus músculos, mas em sua memória, em seu coração partido. Ela encontrou artigos sobre crianças que desenvolveram cegueira, surdez ou paralisia, após testemunharem eventos traumáticos, e como a cura, em muitos casos, não veio de procedimentos médicos invasivos, mas de um ambiente seguro e da reconstrução de laços de confiança. A cada parágrafo, a imagem da doutora Beatriz Ferraz se tornava mais sinistra, menos como uma profissional e mais como uma carrasca bem-intencionada que tentava consertar uma alma ferida com ferramentas feitas para quebrar ossos. Naquele dia, ela conseguiu um breve e clandestino momento com Lucas. Enquanto limpava o corredor do andar de cima, ele saiu do quarto em sua cadeira de rodas, a caminho da sala de TV. Por um instante ficaram sozinhos. Você prometeu, ele sussurrou, os olhos grandes e suplicantes. Camila se ajoelhou fingindo arrumar o tapete. Eu prometi, querido. Eu estou aqui. Ela respondeu baixinho e, com um gesto rápido, tirou do bolso do avental um pequeno passarinho de origami que fizera naquela manhã. Para você. Ele se chama Tsuru. Dizem que ele traz esperança. Ela o colocou na mão pequena dele. Lucas fechou os dedos ao redor do pássaro de papel, como se fosse um tesouro, e um minúsculo, quase imperceptível sorriso brotou em seus lábios antes que ele seguisse seu caminho. Aquele pequeno ato de rebeldia aqueceu o coração de Camila, mas ela sabia que estava brincando com fogo. A chama se tornou um incêndio na tarde seguinte. Eram 2 horas, horário da sessão de fisioterapia. A doutora Beatriz chegou com uma pontualidade germânica.
sua pasta de couro e sua expressão severa anunciando o início do tormento diário de Lucas. Camila, trabalhando deliberadamente no andar de cima, limpava as janelas do corredor, o coração já apertado em antecipação. Ela não teve que esperar muito. Os gemidos começaram, baixos a princípio, depois se transformaram em protestos verbais. Não, por favor, aí dói. E então, o grito. O mesmo grito que a assombrara dias antes. Desta vez, Camila não hesitou. Deixou o pano e o borrifador no chão e marchou até o quarto. A porta estava fechada. Ela a abriu sem bater. A cena era ainda pior do que da primeira vez. Beatriz estava usando tiras de velcro para prender os tornozelos de Lucas a um aparelho que esticava suas pernas. O menino estava pálido, o suor escorrendo por suas têmporas, os nós dos dedos brancos de tanto segurar as laterais do colchonete. Doutora, pare com isso agora! A voz de Camila soou como um trovão no quarto silencioso. Beatriz se virou, não com surpresa, mas com um brilho de triunfo perverso nos olhos. Era como se ela estivesse esperando por aquilo. Eu não acredito na sua audácia. Eu não lhe dei uma ordem clara. O que a senhora está fazendo com ele é desumano. Camila avançou, posicionando-se entre a fisioterapeuta e o menino. Ele não é um conjunto de músculos para serem esticados. É uma criança que está com dor. Dor é parte do processo de recuperação da amplitude de movimento. É ciência, algo que uma mente simplória como a sua jamais compreenderia, Beatriz retrucou, o desprezo gotejando de cada sílaba. Ela se aproximou de Camila, usando sua altura para intimidar. Você está interferindo em um procedimento médico, e eu avisei que haveria consequências. Então que haja, Camila gritou, a fúria superando o medo. Prefiro ser demitida a ficar parada vendo a senhora torturar essa criança. Torturar? Beatriz riu, um som sem alegria. Eu estou salvando a vida dele, sua ignorante, enquanto você só sabe dar pena. Pena não faz ninguém andar. Antes que Camila pudesse responder, Beatriz sacou o celular do bolso do jaleco. Com movimentos precisos e calmos, ela discou um número. Ricardo? É a Beatriz. Preciso que venha para casa. Agora. A sua funcionária está tendo um surto e tornou meu trabalho impossível. 20 minutos depois que para Camila pareceram uma eternidade passada, ao lado de um Lucas trêmulo, Ricardo Azevedo irrompeu no quarto. Seu rosto era uma máscara de fúria contida, os ombros tensos sob o terno de grife. Ele mal olhou para o filho. Seus olhos estavam cravados em Camila. O que aconteceu aqui? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. Beatriz tomou a frente. Sua performance era a de uma vítima ultrajada. Ricardo, pela segunda vez, esta mulher invadiu minha sessão, questionou meus métodos na frente do paciente, minando minha autoridade e me acusou de tortura. É impossível trabalhar assim. A integridade do tratamento, que é a nossa única esperança, depende de um ambiente controlado, profissional. A presença dela... Ela fez uma pausa dramática. Introduz um elemento de sentimentalismo amador que destrói meses do meu trabalho. A escolha é entre a ciência e o achismo, entre a recuperação do seu filho e a pena dela. Ricardo olhou para Camila, que permanecia em silêncio, o peito arfando. É verdade? Ele exigiu. Responda. É verdade? Camila ergueu o queixo. É verdade que eu questionei, senhor, porque o que eu vi não era certo. E você, uma faxineira, decidiu que sabe mais do que uma especialista com anos de estudo e experiência. A voz dele pingava decepção e raiva. Pai, ela só queria me ajudar. A vozinha de Lucas soou, fraca. Silêncio, Lucas! Ricardo ordenou, um ato de autoridade que pareceu quebrar algo dentro do próprio menino, que se encolheu. Ricardo fechou os olhos por um momento, a mandíbula cerrada. A pressão do trabalho, o luto interminável, a frustração com a falta de progresso do filho, tudo pareceu convergir naquele momento. Beatriz, a profissional cara e renomada, oferecia uma solução lógica, científica, embora dolorosa. Camila oferecia... o quê? Carinho? Boas intenções? No mundo de negócios de Ricardo, boas intenções não valiam nada sem resultados. Ele fez sua escolha. Camila, você está demitida. A frase caiu como uma pedra no silêncio que se seguiu.
Camila sentiu o chão sumir sob seus pés. Como? Ela sussurrou incrédula. Pai, não! O grito de Lucas foi lancinante, um som de puro desespero e traição. Não! Você ouviu? Ricardo disse, a voz dura, evitando olhar para o filho. Não posso ter uma funcionária que não respeita as regras e os profissionais que eu contrato. Pegue suas coisas. O motorista a levará para casa. Senhor Ricardo, eu só queria ajudar. As lágrimas finalmente vieram, quentes e amargas. Ajudar? Ele repetiu, a voz carregada de ironia. Atrapalhando um tratamento que me custa uma fortuna. Vá embora, agora. O choro de Lucas se transformou em soluços convulsivos. A Amanda não! A Amanda não! Camila, com o coração em pedaços, deu um último olhar para o menino. Lucas, Vai embora logo! Ricardo gritou, a dor e a frustração finalmente explodindo. Camila fugiu. Correu pelo corredor, desceu as escadas, as lágrimas embaçando sua visão. Na cozinha, enquanto pegava sua bolsa, Dona Cida a segurou pelos ombros. Os olhos da cozinheira mais velha estavam cheios de uma tristeza compreensiva. Eu sinto muito, minha filha. Eu só queria proteger ele, Dona Cida. Eu sei, querida. Eu sei. Mas a doutora Beatriz, ela é como uma teia de aranha. Ela convenceu o patrão de que só ela pode salvar o menino. Ele tem medo. Medo de perder a única chance que ele acha que tem. Cida sussurrou. Mas escute o que eu vou te dizer. Não desista dele. O que é certo sempre encontra um caminho. Por enquanto a porta se fechou, mas as coisas podem mudar. O caminho para casa no ônibus foi um borrão de lágrimas e desespero. Como contaria para sua mãe, Helena, que havia perdido o emprego que era a salvação delas? Como continuaria comprando a insulina, as agulhas, os medidores? E pior, como viveria com a imagem de Lucas sendo abandonado por ela, exatamente como ele mais temia? Os 10 dias seguintes foram os mais longos da vida de Camila. Ela mentiu para a mãe, dizendo que o patrão lhe dera uma folga. A cada dia, a ansiedade a consumia. Ela ligava para a mansão, mas uma nova funcionária, de voz fria, sempre atendia e dizia que o Sr. Azevedo não estava. Enquanto isso, na mansão, a ausência de Camila criou um vácuo que foi rapidamente preenchido por um desespero ainda maior. Lucas regrediu a um estado de apatia quase catatônico. Ele mal comia, recusava-se a sair do quarto e, durante as sessões com Beatriz, permanecia em silêncio, suportando a dor com os olhos vazios, como se sua alma tivesse se retirado para um lugar onde ninguém podia alcançá-la. Numa noite, Ricardo o encontrou na cadeira de rodas em frente à enorme janela da sala, olhando para a rua escura. O que está fazendo aqui, filho? Esperando a Camila voltar, ele respondeu sem se virar. Filho, a Camila não vai voltar. Por quê? Porque ela gostava de mim. A pergunta, em sua simplicidade devastadora, atingiu Ricardo em cheio. Não, filho, porque ela desobedeceu às regras. As regras são machucar? Lucas perguntou. E então ele se virou e, pela primeira vez em 2 anos, olhou diretamente nos olhos do pai. Ela me machuca, pai. Por dentro. Onde dói mais. A Camila, ela curava por dentro. Aquela confissão foi a primeira rachadura na armadura de Ricardo. A semente da dúvida plantada por Camila começava a germinar em seu coração. 10 dias após a demissão, desesperada por notícias, Camila foi até a escola de Lucas na hora da saída. O que ela viu a aterrorizou. O menino estava assustadoramente magro, com olheiras profundas e roxas. Ele era empurrado pelo motorista como um boneco de pano, a cabeça pendendo, sem vida. Lucas! Ela chamou da calçada. Ele ergueu a cabeça. Por um segundo, um brilho de reconhecimento e alegria iluminou seus olhos. Camila! Ele tentou se mover, mas o motorista o segurou. Moça, o Sr. Ricardo deu ordens expressas. A senhora não pode se aproximar. Só quero saber como ele está, por favor. Ela implorou. Ela é minha amiga. Me tira daqui, Camila. Lucas gritava, a voz fraca, enquanto era colocado na van. A porta se fechou. Camila ficou parada, vendo a van se afastar,
com o rosto de Lucas colado no vidro, as lágrimas escorrendo, a mãozinha acenando em um adeus desesperado. Aquela imagem foi a gota d'água. Naquela noite, ela ligou para Dona Cida. A cozinheira confirmou seus piores medos. Ele não come quase nada, menina. A doutora disse para o patrão que é birra, uma fase de manipulação para chamar sua atenção. Falou até em começar com um antidepressivo. Antidepressivo, para uma criança de 8 anos. A resolução de Camila se solidificou em aço. Ela não se importava mais com o emprego, com as consequências, com a polícia. Aquela criança precisava de ajuda, e ela era a única disposta a lutar por ele. No dia seguinte, ela foi direto à mansão. Tocou a campainha. A nova faxineira, Valdete, atendeu e negou sua entrada. Mas enquanto estava no portão, Camila ouviu os gritos, mais altos, mais desesperados do que nunca. Eu não quero. Para. Dói muito. Ela fingiu ir embora, mas deu a volta no quarteirão. O muro dos fundos era alto, mas havia uma árvore cujos galhos se estendiam por sobre ele. Com o coração na boca, ela escalou rasgando a calça e arranhando as mãos, mas não parou. Aterrissou no jardim bem cuidado, o coração disparado. A porta da cozinha estava aberta. Ela entrou, passou correndo por uma Dona Cida chocada e subiu as escadas de 2 em 2 degraus, seguindo os gritos. Eu não aguento mais, Lucas soluçava. Pare de drama e colabore, Beatriz respondia, a voz cheia de frustração. Camila irrompeu no quarto como um furacão. Larga ele, Beatriz se virou, o choque genuíno em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Camila! Lucas gritou, uma mistura de alegria e alívio inundando seu rosto pálido. Você invadiu esta casa. Isso é crime. Beatriz se recuperou, colocando-se entre Camila e Lucas. Crime é o que você está fazendo com ele, Camila retrucou, o peito arfando. Olhe o estado dele. Está pele e osso. Você o está matando. A briga escalou. Um turbilhão de acusações e gritos até que a voz de Ricardo soou da escada, cheia de fúria. O que está acontecendo aí em cima? Ele apareceu na porta, o rosto vermelho de raiva. Camila, como você entrou aqui? Pai, não briga com ela. Lucas gritou da cadeira. A Amanda não fez nada. Ela invadiu nossa casa, filho. Porque você não deixava ela entrar. A lógica da criança era irrefutável. Ricardo olhou de Camila, desafiadora e desesperada, para Beatriz, lívida de raiva, e para seu filho, um farrapo de menino defendendo a única pessoa que lhe mostrara bondade. Confuso e furioso, ele tomou uma decisão. Beatriz, chame a polícia. Não. O grito de Lucas foi um uivo de dor. Pai, por favor, não. Antes que Beatriz pudesse tocar no telefone, Camila deu um passo à frente, os olhos fixos em Ricardo, a voz carregada com todo o peso de sua convicção. Senhor Ricardo, me dê 2 minutos. Não tem explicação para a invasão. Tem sim, ela o interrompeu. Eu vim porque o Lucas está morrendo. Como assim morrendo? Ele zombou, incrédulo. Olhe para ele, ela implorou, a voz quebrando. Ele não come, não sorri, só chora. O senhor acha que isso é tratamento? Que tratamento é esse que deixa uma criança mais doente do que estava antes? Diego, não a escute, é manipulação. Beatriz interveio. Manipulação é o que a senhora faz. Camila se virou para ela. Força ele até o limite, ignora a dor dele e ainda quer dar remédio psiquiátrico. Eu nunca disse isso. Beatriz mentiu. Disse sim, na minha frente. Falou em antidepressivo. Camila insistiu. Ricardo congelou. Ele se virou lentamente para a fisioterapeuta. Beatriz, você falou em antidepressivo para uma criança de 8 anos? A pergunta pairou no ar, pesada e perigosa. A mentira de Beatriz vacilou. E naquele instante de hesitação, Ricardo viu a primeira fissura na fachada impecável da profissional em quem depositara toda a sua fé. A semente da dúvida havia finalmente rompido a superfície. E a verdade, feia e terrível, estava prestes a ser desenterrada. O ar no escritório de Ricardo Azevedo era denso e frio, apesar do aquecimento central. Era o santuário dele. Um cômodo revestido de madeira escura, com poltronas de couro e uma mesa imponente
que simbolizava seu controle sobre um império de concreto e aço. Naquele momento, porém, o controle era uma ilusão. Ele fechou a porta atrás de si e de Beatriz Ferraz, e o clique da fechadura soou como o selar de uma tumba. Beatriz, ainda tentando manter sua fachada de profissional ultrajada, cruzou os braços, mas um leve tremor em suas mãos traía seu nervosismo. "Ah, Ricardo, essa situação é intolerável", ela começou, a voz ensaiada. "Precisamos tomar medidas legais contra essa mulher. Invasão de domicílio, difamação." Ricardo não respondeu. Ele caminhou lentamente até sua mesa, o silêncio dele mais intimidador do que qualquer grito. "Onde está o Lucas, Beatriz?" ele perguntou, a voz perigosamente calma. "Está no quarto, como mandou, provavelmente fazendo o drama de sempre para..." "Errado", Ricardo a cortou, virando-se para encará-la. A dor em seus olhos havia sido substituída por uma fúria gélida. "Lucas não está no quarto. Ele está na UTI pediátrica do Hospital da Beneficência Paulista. Ele foi internado há 2 horas. Desmaiou nos braços de Dona Cida. Desidratação severa, febre alta, início de falência renal." O rosto de Beatriz perdeu a cor. "O quê? Mas isso não tem nada a ver com a terapia. Deve ser uma virose, uma..." O médico que o atendeu, um tal de Dr. André Guzmão, chefe da psiquiatria infantil, tem outra opinião. Ricardo continuou, cada palavra caindo como uma pedra de gelo. "Ele me falou sobre um quadro de estresse extremo, de uma depressão tão profunda que a criança simplesmente começa a desligar o próprio corpo. Ele usou um termo que não me sai da cabeça, Beatriz. Ele usou o termo maus tratos. Isso é um absurdo, um completo absurdo." Ela gaguejou, a indignação soando falsa. "Eu vou processar esse médico. Como ele ousa?" Ricardo ergueu a mão silenciando-a. Ele abriu uma gaveta de sua mesa e tirou de dentro 2 pequenos frascos de remédio, colocando-os sobre a madeira polida com um clique audível. Rivotril e Ritalina. "O Dr. Guzmão também me disse que jamais receitaria algo assim para uma criança na condição do Lucas. Mas ele disse que você, uma fisioterapeuta, sugeriu antidepressivos. É verdade, Beatriz?" Ela olhou para os frascos, o pânico começando a tomar conta de seus olhos. Foi apenas uma sugestão em um caso extremo. E esses remédios, a sua ex-funcionária, a Camila, ela os carregava na bolsa. Eles caíram. Eu os encontrei, Ricardo, para te proteger, para proteger o Lucas." "Para me proteger?" Ricardo sorriu, um sorriso desprovido de qualquer calor. "Que atenciosa da sua parte. O problema, Beatriz, é que eu me tornei um homem muito desconfiado nos últimos 2 anos. O luto faz isso com as pessoas. Então, há alguns meses, eu instalei um novo sistema de segurança. Câmeras bem pequenas, discretas, em quase todos os cômodos." Ele pegou um controle remoto e apertou um botão. Uma enorme tela de alta definição, antes disfarçada de quadro na parede oposta, ganhou vida. A imagem era granulada, em preto e branco, mostrando a cozinha da mansão filmada de um ângulo alto. A data e a hora no canto da tela marcavam a manhã do dia em que Camila fora demitida. A figura de Beatriz apareceu em cena. Ela olhou para os lados, certificando-se de que estava sozinha. Abriu a bolsa de Camila pendurada em um gancho e de seu próprio bolso tirou os 2 frascos, colocando-os lá dentro. Beatriz assistia à cena, a boca aberta em um "o" silencioso de horror. Não havia como negar. A evidência era irrefutável, sua traição exposta em tons de cinza. "Eu vi isso no mesmo dia em que a demiti", Ricardo confessou, a voz cheia de autoaversão. "E eu não fiz nada. Eu estava tão cego pelo desespero, tão convencido de que você era a única resposta, que preferia acreditar que havia um engano. Preferia acreditar em você a acreditar nos meus próprios olhos. Mas o Dr. Guzmão me fez ver a verdade hoje." Ele pegou seu tablet, apertou outro botão e a voz de Beatriz preencheu o escritório. Áudios das sessões. "Pare de drama e colabora. Sua mãe morreu, Lucas. Aceite. Se não fizer força, nunca vai ser nada além de um peso morto." A cada frase, Beatriz encolhia-se como se estivesse recebendo golpes físicos.
Quando o áudio terminou, o silêncio era ensurdecedor. Eu paguei uma fortuna pela sua ciência, Ricardo disse, a voz baixa e letal. E tudo que você fez foi torturar meu filho, quebrar o espírito dele e tentar incriminar a única pessoa que demonstrou compaixão por ele. A única que viu a dor dele de verdade. Ele contornou a mesa e parou em frente a ela. Pegue suas coisas. Saia da minha casa. Saia da vida do meu filho. Se eu ouvir seu nome novamente, se você chegar a um raio de 10 quilômetros do Lucas, eu entrego essas gravações para a polícia e para o Conselho de Medicina. Eu vou te destruir profissionalmente e pessoalmente. Fui claro. Beatriz, finalmente derrotada, apenas assentiu, as lágrimas de humilhação e raiva escorrendo por seu rosto. Ela pegou sua bolsa e saiu do escritório sem dizer uma palavra, deixando para trás o rastro de seu perfume caro e de sua ruína. Ricardo ficou sozinho, o peso da sua falha como pai caindo sobre ele com força total. Ele havia permitido aquilo. Havia pago por aquilo. Olhou para a foto de Isabela em sua mesa, o sorriso dela parecendo acusá-lo. Me perdoe, ele sussurrou. E então, ele soube o que precisava fazer. Não era apenas sobre demitir Beatriz. Era sobre consertar o erro que cometera. Era sobre encontrar Camila. A jornada de Ricardo até a comunidade do Morro Azul, em Florianópolis, foi uma viagem para outro universo. Ele trocara de carro pegando um modelo mais discreto, mas ainda assim, o veículo se destacava como uma nave espacial nas ruas estreitas e íngremes. Crianças descalças paravam de jogar bola para olhá-lo passar. Mulheres nas janelas o observavam com curiosidade. O ar era preenchido por uma mistura de cheiros: feijão cozinhando, terra molhada, música alta, tão diferente do silêncio estéril de sua mansão. Ele se sentiu um intruso, um alienígena em seu próprio país. Após pedir informações, encontrou a pequena casa azul, de portão baixo e com vasos de samambaia na varanda. Quem atendeu foi Helena Costa, a mãe de Camila. Uma mulher de rosto marcado pelo tempo e pela preocupação, mas com olhos que ainda guardavam uma faísca de força. Pois não? Ela perguntou, a desconfiança evidente em sua voz ao ver o homem bem vestido. Boa tarde. Eu sou Ricardo Azevedo. A Camila está. O nome dele fez os olhos de Helena se estreitarem. O ex-patrão dela. O que o senhor quer? Minha filha chegou em casa chorando há 10 dias por sua causa. Disse que o senhor a humilhou. Ricardo sentiu o rosto queimar de vergonha. Sua filha estava certa. Eu fui injusto, fui cego. E eu vim aqui hoje para pedir perdão. Para a senhora e para ela. A sinceridade em sua voz pareceu desarmar Helena um pouco. Ela o estudou por um longo momento e então gritou para dentro. Camila, visita para você. Camila apareceu na porta e seu rosto passou do choque à raiva em um segundo. O que o senhor está fazendo aqui? Eu preciso falar com você. Por favor, ele pediu. A pequena sala da casa era simples, mas impecavelmente limpa. Ricardo sentou-se na beirada de um sofá antigo, sentindo-se desproporcionalmente grande e fora de lugar. Ele contou tudo. A internação de Lucas, a conversa com o Dr. Guzmão, as câmeras, a confissão silenciosa de Beatriz, a demissão. A cada palavra, o rosto de Camila se transformava, a raiva dando lugar a uma preocupação angustiante por Lucas. E eu percebi que você estava certa desde o início, ele concluiu, a voz embargada. Eu estava tão focado em consertar as pernas dele que não vi que o problema era o coração, a alma. E você viu. Em 3 dias, você viu o que eu não consegui ver em 2 anos. Ele olhou nos olhos dela. Camila, eu não vim aqui só para pedir perdão. Eu vim para implorar. Volte, não como faxineira. Eu quero que você cuide do Lucas. Eu te pago o que for preciso. O dobro, o triplo do que eu pagava para aquela mulher. Você terá carta branca, do seu jeito, com seu método, com seu coração. Meu método é só carinho, senhor Ricardo. Não tem ciência nenhuma. Então é de carinho que ele precisa, Ricardo disse. Eu não preciso de uma cuidadora, Camila.
O Lucas precisa de você, e eu preciso aprender com você a ser o pai que ele merece. A viagem de volta para Curitiba foi silenciosa. No hospital, o reencontro foi a cena mais dolorosa e bonita que Ricardo já presenciara. Lucas estava deitado, ligado a um acesso intravenoso, o olhar perdido. Quando viu Camila entrando no quarto, seus olhos se encheram de uma luz que Ricardo não via há anos. Você voltou, ele sussurrou a voz fraca. Eu voltei, meu amor. Camila correu para a cama e o abraçou com cuidado. Eu voltei para sempre. Eu prometo. De verdade verdadeira? Ele perguntou, enterrando o rosto no ombro dela. De verdade verdadeira. Ninguém nunca mais vai te machucar. Naquele abraço, Lucas chorou pela primeira vez em semanas, um choro de alívio, de dor represada sendo libertada. E Ricardo, encostado no batente da porta, chorou também silenciosamente por seu filho, por sua falecida esposa e pela mulher que acabara de invadir sua vida para salvar a todos. A vida na mansão Azevedo foi reiniciada. Camila se mudou para um dos quartos de hóspedes, próximo ao de Lucas. O primeiro decreto dela foi radical. Todos os aparelhos de fisioterapia de Beatriz foram doados. O quarto de Lucas foi redecorado, saindo a atmosfera de enfermaria e entrando um ambiente lúdico, com adesivos de dinossauros e estrelas que brilhavam no escuro. A terapia agora consistia em brincadeiras. Camila espalhou uma lona gigante no chão da sala e trouxe potes de tinta. Hoje vamos fazer pintura com os pés, campeão. Lucas, a princípio hesitante, logo estava rindo às gargalhadas, movendo as pernas para espalhar as cores, um exercício de fortalecimento muscular disfarçado de arte. Ricardo, chegando do trabalho, encontrou os dois cobertos de tinta, felizes, e pela primeira vez em anos, sentou-se no chão e brincou junto, sujando seu terno de R$3.000, sem se importar. Outro dia, Camila trouxe um violão e inventou a dança da cadeira, onde ela dançava de forma engraçada, e ele tinha que acompanhar o ritmo com os pés. Os primeiros movimentos foram tímidos, mas logo Lucas estava chutando o ar, os músculos de suas pernas acordando ao som da música e do riso. Eles liam histórias, montavam legos gigantes que exigiam que ele se esticasse e se apoiasse, e conversavam. Conversavam por horas, sobre Isabela, sobre os medos dele, sobre os sonhos dela. Ricardo era uma testemunha assídua desse processo. Ele via a genialidade na simplicidade de Camila. Ela não estava forçando uma cura, estava criando um ambiente onde a cura pudesse acontecer naturalmente. Ele se apaixonava a cada dia, não pela beleza dela, que era singela e cativante, mas pela força de seu espírito, pela sua sabedoria intuitiva, pela forma como ela remendava as partes quebradas de sua família com fios de amor. A grande vitória veio 2 meses depois. Estavam no jardim. Camila segurava as mãos de Lucas, que se apoiava nela em pé, por alguns minutos a cada dia. Você quer tentar ir até o papai? Ela perguntou. Ricardo estava a uns 3 metros de distância, o coração na garganta. Vem, filho. Você consegue. Lucas respirou fundo, o rostinho concentrado. Ele soltou a mão de Camila. Vacilou. E então, ele deu um passo, e outro, e um terceiro, e se jogou nos braços do pai, que o recebeu em meio às lágrimas. 3 passos. Para o mundo, nada. Para eles era a travessia de um oceano de dor. Naquela noite, depois que Lucas dormiu exausto e feliz, Ricardo encontrou Camila na cozinha. Eu nunca vou conseguir te agradecer, ele disse, a voz rouca de emoção. Não precisa. Ver ele feliz é todo o pagamento que eu preciso. É mais do que isso, Camila. Você não devolveu apenas os passos do meu filho. Você devolveu a vida a esta casa. Você me devolveu a vida. Ele se aproximou dela. Eu acho que estou me apaixonando por você. Camila corou, o coração disparado. Senhor Ricardo, nós somos muito diferentes. Meu nome é Ricardo, e a única diferença que eu vejo é que você é infinitamente melhor do que eu. Você é a mulher que salvou minha família. Ele tocou o rosto dela com uma delicadeza que a surpreendeu. O beijo que se seguiu foi suave, hesitante, mas carregado de toda a gratidão e admiração que ele sentia.
A felicidade, no entanto, é muitas vezes um interlúdio. Longe dali, em um apartamento alugado e pequeno, Beatriz Ferraz remoía sua queda. Perdera seus clientes mais ricos, sua reputação estava manchada e o ódio que sentia por Camila se transformara em uma obsessão. Ela passava os dias na internet, seguindo os rastros digitais de Ricardo Azevedo, vendo a felicidade florescer nas ruínas de sua carreira. E foi então que ela decidiu que, se não podia ter sua vida de volta, destruiria a deles. Ela pegou o telefone e discou o número de Mariana Lins, uma jornalista conhecida por seu faro para escândalos e sua ética flexível. Mariana, é Beatriz Ferraz. Acho que tem uma história que vai te interessar muito, sobre um empresário milionário, uma faxineira oportunista e uma criança deficiente sendo usada em um jogo perigoso. Acredite, o público vai adorar. A felicidade na mansão Azevedo era algo novo e frágil, como uma planta recém-brotada que precisava de sol e cuidado. Encontraram um ritmo, uma harmonia doméstica que parecia impossível meses antes. As manhãs, antes silenciosas e sombrias, agora eram preenchidas pelo som do riso de Lucas, pelas conversas animadas na mesa do café e pela presença calorosa de Camila, que se tornara o centro gravitacional daquele lar. Ricardo, por sua vez, redescobrira o prazer de ser pai, de chegar em casa para um abraço e uma história, e não para o silêncio de um luto sem fim. O amor entre ele e Camila florescia nesse terreno fértil, um sentimento construído não sobre a paixão avassaladora, mas sobre a admiração mútua, a gratidão e a cumplicidade de quem sobreviveu a uma tempestade juntos. Foi numa dessas manhãs ensolaradas de sábado em Curitiba que a nova tempestade, orquestrada por Beatriz Ferraz, finalmente desabou sobre eles. Estavam todos na sala de estar, Lucas mostrando a Ricardo um castelo de Lego que construíra com Camila. Ricardo, relaxado em uma poltrona, lia as notícias em seu tablet, um sorriso no rosto. De repente, o sorriso desapareceu, substituído por uma rigidez que percorreu todo o seu corpo. Seus nós dos dedos ficaram brancos ao segurar o aparelho. "O que foi, Ricardo?" Camila perguntou, notando a mudança súbita. Sem dizer uma palavra, ele virou a tela para ela. A manchete de um dos portais de notícias mais populares do país gritava em letras garrafais: "O golpe da Cinderela, como uma faxineira manipulou um bilionário em luto e se apoderou de uma fortuna." A matéria, assinada por Mariana Lins, era uma obra-prima de veneno e distorção. Citando fontes anônimas próximas à família e um profissional da saúde preocupado com a ética, o texto pintava Camila como uma aproveitadora calculista. Descrevia como ela teria se aproveitado da fragilidade emocional de Ricardo, usado a condição delicada da criança para se infiltrar na família e garantir um salto social espetacular. Cada ato de bondade de Camila era reescrito como um movimento estratégico. Seu carinho como manipulação, seu amor como um golpe. A matéria questionava seus métodos duvidosos e sem comprovação científica, e sugeria que Lucas poderia estar em risco, sendo cobaia de uma charlatã. Camila sentiu o ar faltar em seus pulmões. As palavras dançavam em sua frente, cada uma delas uma bofetada. O passado humilde, a pobreza da qual lutara tanto para sair, agora era usado como prova de sua má índole. As lágrimas brotaram, quentes e amargas. Não era apenas por ela. Era pela vergonha que aquilo traria a Ricardo, pela confusão que poderia causar em Lucas, pela mancha em tudo que haviam construído. O telefone de Ricardo começou a tocar incessantemente. Ligações de membros do conselho de sua construtora, de amigos chocados, de parentes distantes. O primeiro telefonema que ele atendeu foi de Sérgio, seu sócio e amigo de longa data. "Ricardo, que matéria é essa? Isso é um desastre de relações públicas. Nossos investidores estão nervosos. Você precisa controlar essa situação, se distanciar dessa mulher, pelo bem da empresa." A sugestão velada fez o sangue de Ricardo ferver. Ele, que por tanto tempo priorizara a imagem e os negócios em detrimento da família, sentiu uma clareza avassaladora. "Sérgio,
ele disse, a voz fria como o aço. Essa mulher, como você diz, é a pessoa que salvou meu filho e a mim. Se algum investidor tem problema com a mulher que eu amo, pode vender suas ações. A reunião é na segunda. Ele desligou. A batalha que se seguiu foi interna. Ricardo, furioso, queria mobilizar um exército de advogados, processar o jornal, a jornalista e a fonte que ele sabia muito bem quem era. Queria destruir Beatriz com todo o peso de seu poder e fortuna. Mas Camila, encolhida no sofá, estava aterrorizada. Mais exposição, Ricardo, mais mentiras, eu não aguento. Foi Lucas, que ouvira tudo em silêncio, quem lhes deu a resposta. Ele se aproximou, segurou a mão de Camila e olhou para o pai. Pai, por que a gente não só mostra para eles que é mentira? A gente conta a verdade. A Camila diz que a verdade é sempre mais forte. A sabedoria naquela simples frase desarmou Ricardo. Ele olhou para o filho, que agora não era apenas um menino que andava, mas um ser humano resiliente e perspicaz. Ele estava certo. A vingança era a arma de Beatriz. A deles seria a verdade. Naquela mesma tarde, a assessoria de Ricardo contatou a maior emissora de TV do estado, solicitando um espaço no programa de entrevistas de maior audiência. A noite da entrevista foi um turbilhão de nervosismo. Nos bastidores, Camila sentia o estômago revirar sob a luz fria dos camarins. Sentia-se uma fraude naquele vestido elegante que Ricardo insistira que ela usasse. E se eu falar besteira? E se gaguejar? Ricardo segurou suas mãos. Apenas conte a nossa história, meu amor. A verdade não precisa de ensaio. Quando entraram no palco sob os holofotes ofuscantes, o apresentador começou com perguntas céticas, claramente baseadas na matéria de Mariana Lins. Ricardo respondeu a cada uma com uma calma factual, desmentindo as acusações de manipulação e detalhando o estado em que Lucas se encontrava sob os cuidados de Beatriz. Mas foi quando as perguntas se voltaram para Camila que o tom do programa mudou. SRA. Oliveira, seus críticos dizem que a senhora não tem qualificação. O que a senhora diz a eles? Perguntou o apresentador. Camila olhou diretamente para a câmera, imaginando as milhares de pessoas assistindo. É verdade. Eu não tenho um diploma de medicina. Minha qualificação é outra. É saber que uma criança que sofre não precisa de mais dor, precisa de paciência. Que um coração quebrado não se conserta com força, se conserta com amor. Minha qualificação é saber que o Lucas não era um caso clínico. Ele é um menino que sentia falta da mãe. O golpe de mestre, no entanto, veio de Lucas. O apresentador se virou para ele. E você, Lucas, o que você diz? Como a Camila te ajudou? Lucas, que estava sentado em uma cadeira ao lado dos pais, levantou-se. Ele caminhou com passos firmes até o centro do palco. A tia Beatriz me machucava. Ela dizia que era para eu andar, mas só me dava medo. Ele disse, a voz infantil e clara ecoando pelo estúdio. A tia Camila brincava comigo. A gente pintava com os pés, dançava na cadeira. Ela me contou que minha mãe, lá do céu, queria me ver feliz. E quando eu fiquei feliz, minhas pernas lembraram como andar. Para provar, ele deu um pequeno pulo, aterrissando com firmeza. Agora eu até pulo. A sinceridade dele foi uma bomba atômica na narrativa de Beatriz. No dia seguinte, a opinião pública virou completamente. A história da faxineira heroína e do pai que escolheu o amor viralizou. A emissora foi inundada com mensagens de apoio. Beatriz, assistindo de seu apartamento escuro, sentiu o gosto amargo da derrota se transformar em veneno. Seu plano havia falhado espetacularmente. Desesperada, ela partiu para sua última e mais suja cartada. Com o resto de suas economias, pagou o detetive para cavar mais fundo, para encontrar algo que nem mesmo o amor e a verdade pudessem limpar. E ele encontrou. 3 dias depois, uma nova manchete explodiu. O passado sombrio da família Oliveira, prima da nova senhora Azevedo, foi presa por prostituição. A matéria era cruel, ilustrada com uma foto antiga e granulada de uma jovem sendo colocada em uma viatura. Desta vez, o golpe atingiu Camila de forma muito mais profunda. Atacava sua família, suas origens, sua honra. Ela desabou em soluços nos braços de Ricardo. Eu sinto muito, Ricardo. Eu trouxe essa sujeira para sua vida,
para a vida do Lucas. Ricardo a abraçou com força. Não, você trouxe luz, e nós não vamos deixar que a escuridão dela apague isso. Sua família é minha família, Camila. Fim de papo. E foi então que o inesperado aconteceu. O telefone tocou. Era Fernanda Costa, a prima de Camila. Fernanda chegou à mansão 1 hora depois. Era uma mulher magra, de rosto cansado, mas com os mesmos olhos determinados de Camila. O reencontro das primas foi cheio de lágrimas. Me perdoa, Cami. Meu passado está te destruindo. Seu passado é seu. Você não tem culpa. Camila a consolou. Mas essa é a questão, disse Fernanda virando-se para Ricardo. Essa história que contaram é uma mentira. Eu nunca fui prostituta. Eu era garçonete em uma boate que sofreu uma batida policial. Levaram todo mundo. Fui fichada, mas meu processo foi arquivado dias depois por falta de provas. Eu tenho os documentos. E então veio a revelação final. Essa mulher, a Beatriz, ela me procurou. Me ofereceu R$ 5.000 para eu confirmar a história, para dizer que a Camila sabia de tudo e talvez até participasse. Eu a mandei para o inferno. O silêncio na sala era pesado. Beatriz não era apenas uma rival vingativa, era uma criminosa. Com o apoio total de Ricardo e de seus advogados, Fernanda deu sua própria entrevista. Ela contou sua história, mostrou os documentos que provavam sua inocência e expôs a tentativa de suborno de Beatriz. A repercussão foi imediata e devastadora para a ex-fisioterapeuta. O Conselho Regional abriu uma investigação completa e dezenas de outras famílias, encorajadas pelo caso, vieram a público com suas próprias histórias de tratamentos traumáticos e cobranças abusivas. Acuada por processos civis e uma investigação criminal, Beatriz foi chamada a depor. Na delegacia, sob o peso das evidências, os vídeos, os áudios, o testemunho de Fernanda, as novas denúncias, ela finalmente desmoronou e confessou tudo. A confissão foi patética. Um monólogo de autopiedade sobre como sua carreira brilhante havia sido roubada por uma faxineira analfabeta. Ela admitiu ter plantado os remédios, inventado as histórias, tentado subornar Fernanda. Admitiu pela primeira vez que seus métodos eram agressivos e que ela ignorava a dor das crianças por estar obcecada com resultados. Quando a notícia da confissão e da subsequente condenação de Beatriz por calúnia, difamação e tentativa de obstrução da justiça veio a público, a família Azevedo não comemorou. Naquela noite, enquanto a TV noticiava a sentença, Lucas ficou pensativo. Pai, eu tenho pena dela. Pena, filho? Depois de tudo que ela nos fez? Ricardo perguntou surpreso. É, disse o menino, porque ela deve estar muito triste e sozinha agora. E a Camila me ensinou que guardar raiva no coração só machuca a gente. Camila abraçou o filho, os olhos brilhando de orgulho. Naquele momento, ela soube que haviam vencido da maneira mais completa possível. Não apenas haviam exposto a mentira, mas haviam curado o ódio com compaixão. 1 ano depois, o Instituto Lucas abriu suas portas. Financiado por Ricardo, era um centro revolucionário de reabilitação humanizada, que oferecia tratamento gratuito para centenas de crianças. O lugar era vibrante, cheio de cores, música e risadas. Camila, que concluíra sua faculdade de pedagogia e fizera cursos de especialização, era a diretora. Uma líder respeitada nacionalmente por seus métodos inovadores. 5 anos depois, a semente plantada em Curitiba havia se tornado uma floresta. O programa nacional inspirado no Instituto Lucas, dirigido por Camila, estava presente em 10 capitais. Lucas, AOS 15 anos, era um jovem articulado e empático, porta-voz nacional dos direitos de crianças com necessidades especiais, usando sua própria história para inspirar milhares. A família havia crescido. Laura Esperança, de 4 anos, e Davi Carinho, de 2, enchiam a mansão, agora um lar genuíno, com a alegria caótica da infância. Helena, a mãe de Camila, morava com eles, uma avó amada e a supervisora de cuidados do instituto. Numa tarde de outono, a família estava reunida no sofá da sala,
vendo a chuva cair lá fora. "Mãe", disse Laura, com a curiosidade típica de sua idade. "A vovó me contou que antes você chorava muito quando trabalhava aqui." Camila sorriu, ajeitando o pequeno Davi em seu colo. "Eu chorava, meu amor, porque às vezes a gente esquece que merece ser feliz." "E agora?" perguntou Lucas, já um rapaz, mas com o mesmo olhar sábio. "Agora eu sei", ela disse olhando para Ricardo, que segurou sua mão. "Eu sei que a felicidade não é algo que a gente encontra, é algo que a gente constrói. Com paciência, com verdade e com muito amor." Ricardo beijou sua testa. "Nossa história teve um final feliz, S.R.A. Azevedo." Camila encostou a cabeça em seu ombro, observando seus 3 filhos rindo juntos no tapete. "Não teve final, meu amor", ela corrigiu, a voz cheia de uma paz serena. "Teve um recomeço, e a cada dia a gente recomeça de novo." Lá fora, a chuva parou e um arco-íris se formou sobre o jardim bem cuidado. Para a família que aprendera que as maiores fraquezas podiam se tornar as maiores forças, e que o amor era a única ciência exata para curar uma alma. Aquele não era o fim da história, mas a promessa de que os dias mais bonitos ainda estavam por vir. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.